Olá, tudo bem, Geraldo? Você me ouve bem? Ouço sim, tudo bem? Boa noite, Kleber. Boa noite, seja muito bem-vindo em Terras Capixabas, Geraldo. É, Todo mineiro, a princípio, conhece o estado do Espírito Santo. Eu não sei se você também já degustou das nossas praias do nosso caranguejo. Já, Já Geraldo? sim, já sim. Guarapari, Marataízes, provavelmente nessa região. Exato, exatamente. Então tá bom, seja novamente muito bem-vindo, então, aqui no nosso estado. Os capixabas têm uma verdadeira adoração a Chico Xavier, e a gente vai aproveitar, então, essa experiência sua de 21 anos de convívio com ele, para poder dividir conosco um pouquinho dos seus conhecimentos. E aí, Geraldo, você me permite só um pouquinho te apresentar aqui ao nosso público capixaba? Pois Geraldo não. Lemos, Geraldo Lemos Neto, dirigente da Casa Chico Xavier em Pedro Leopoldo, do portal da TV Saber e Espiritismo e do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte. Médio, psicógrafo, escritor e palestrante espírita e editor da Vinha de Luz. E aí, Geraldo, não está no script, mas vou fazer um merchandising aí para você, porque a mediunidade sua, né? Porque as pessoas às vezes não falam tanto. Eu li esse livro aqui, Inácio de Antioquia, pelo Espírito Teóforos, né? Amigo, excelente, excelente. Coisa Parabéns aí, boa, obrigado. A gente tem parabéns que aí. agradecemos ao Teóforos, né, a bondade dele conosco. Tá bem. Com você, Geraldo, as palavras iniciais, então, para a gente entrar na nossa conversa, por gentileza? Então, Kleber, muito obrigado pelo convite. Um abraço aos nossos irmãos capixabas, especialmente aí do irmão Tomé e das atividades online que vocês tão bem cumprem, levando a doutrina espírita em multimídia. E o tema, que é Relembrando Chico Xavier, vamos ter um bom bate-papo de lembranças, recordações e também desafios, não é? Que o Chico Xavier sempre foi um homem que nos apresentava desafios ao trabalho com o Cristo. Tá bem, amigo. E eu queria abrir essa nossa conversa dentro desse livro aqui, Geraldo. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Há algumas falas distorcidas de alguns companheiros nossos que falam que esse livro é um livro muito fanista, algumas, algumas críticas em relação a essa posição do Brasil. E aí, amigo, você que teve convívio muito perto com Chico Xavier, nos fala um pouquinho dessa, não apenas o que está escrito, mas o destino que essa nação tem para o mundo, amigo. Pois é, eu confesso a você, Kleber, que na época que eu estava na primeira juventude espírita, né, eu conheci o Chico Xavier, eu tinha 19 anos de idade. Logo em seguida, em 1981, eu passei a frequentar os trabalhos dele em Uberaba e com o aumento da nossa intimidade, eu passei a me hospedar com ele. E aí, em determinado momento, talvez lá para 1983, quase 40 anos atrás, num bate-papo, ou um pouco mais adiante, 1986, por aí, né? Um pouco mais adiante disso, eu falei com ele, Chico, esse livro que o senhor recebeu, que eu gosto muito, é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é um livro que o senhor recebeu em 1930 e poucos, na década de 30, e me parece muito ufanista, muito fantasioso, porque naquela época, tem que relembrar isso, né? O Brasil passava por uma das maiores crises econômicas da sua história. Uma inflação galopante, fome, uma série de problemas muito mais graves do que hoje ocorrem, né? E ele ficou muito assim bravo comigo, porque as pessoas não, às vezes pintam Chico Xavier de uma forma muito assim passiva,
muito subserviente a Emmanuel, e quem conhece, quem conviveu com ele, sabe que ele não tinha nada disso. O Chico Xavier era um grande general da doutrina espírita, um grande comandante. A casa dele de Uberaba, a gente pode dizer que era o quartel-general do espiritismo. E ele chegou até a pôr o dedo no meu nariz, porque ele disse assim: o quê, Geraldinho? Então você está querendo privilégios para a pátria do Evangelho? Quando o fundador do Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, esteve no mundo vilipendiado, ridicularizado, perseguido por todos até mesmo não compreendido pelos seus discípulos. Nós sabemos que Pedro negou 3 vezes, né, na hora do testemunho, e os maiorais do templo entregaram-no covardemente à autoridade romana sem que ele tivesse qualquer culpa ou qualquer pecha em sua história de amor, de sabedoria, de caridade para com todos. E mesmo assim ele foi açoitado, foi coroado com a coroa de espinhos, foi obrigado a carregar a cruz do madeiro até ser crucificado entre 2 ladrões. E você quer privilégios para a pátria do Evangelho, por quê? Se o fundador do Evangelho não teve privilégio algum. Então, Kleber, eu fiquei numa vergonha, num sentimento assim, gente, como eu sou ignorante, né? A gente não, ao ver as coisas muito do lado externo, não se aprofunda na mensagem. E a verdade é que essa mensagem desse livro, que o próprio Chico definiu muito bem, que muita gente diz assim: isso é opinião de um espírito. E Humberto de Campos não era um espírito elevado. Inclusive, quando ele estava na carne, ele combateu o espiritismo, ele ridicularizou o Chico Xavier. Então, era a opinião de um espírito mediano que estava desencarnado. E essa tese também rui por completo, porque numa entrevista em que se perguntou ao Chico Xavier isto, que o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não parecia ser da autoria espiritual de Humberto de Campos, e ele disse assim: não, o livro não é de autoria dele. Humberto de Campos foi ao mundo espiritual superior e, verificando os anais da história espiritual do Brasil, copiou para a Terra, através de nosso intermédio. Então, ele foi um mensageiro de um livro que já existia no mundo espiritual superior, né? Então, rui por terra essa opinião de que essa fala corrente, infelizmente, que corre junto a muitos irmãos espíritas, que o livro não pode ter a consideração da verdade, ou não pode ser adotado por nós, porque era a opinião de um espírito desencarnado, um espírito qualquer, que não foi confirmado por outras fontes. Ora, em 1920, o espírito de Ismael, que nós sabemos ser o guia espiritual do Brasil, através do médium Albino Teixeira, na reunião chamada Grupo de Ismael, dentro da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, na Avenida Passos, número 30, grafou lá uma mensagem claríssima, em 1920, em abril de 1920, antes, portanto, 7 anos antes do Chico Xavier começar a psicografar. Veja bem, e ele dizia que ele, em nome de Jesus, em nome da alta espiritualidade, tinha feito o transplante da árvore do Evangelho da Palestina
para o Brasil, tendo em vista que aqui, em solo brasileiro, que ele chama nas terras de Santa Cruz, esta semente haveria de crescer, se multiplicar, para dar frutos multiplicados de amor e de sabedoria. Isso em 1920. Então, antes mesmo de Chico Xavier receber o espírito de Humberto de Campos sobre a missão do Brasil como pátria do Evangelho e coração do mundo, o espírito de Ismael já tinha escrito isto. Está, para quem quiser verificar, na revista Reformador do mês de abril de 1920. E, além disso, nós temos previsões de outras fontes, como, por exemplo, Dom Bosco, na Igreja Católica, que era um santo que viveu santamente, não é, o Evangelho de Jesus, e ele tinha mediunidade de profecia. Ele viveu na Itália e ele previu claramente o papel do Brasil. Inclusive, ele definiu, a capital da nação, que seria a pátria do Evangelho no terceiro milênio, que é justamente a latitude e a longitude de Brasília. Até isso foi previsto, né? Mostrando que o Brasil tinha que ser realmente esta pátria. O mesmo aconteceu com o iluminado lá da Úmbria, lá da Itália, Pietro Baldi. Ele também, nas suas canalizações espirituais, previu a missão do Brasil como pátria do Evangelho. Então, nós temos que considerar isto, lembrando que no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus, na companhia de Iléu, vai dizer, mostrando as plagas, né? Tanto da América do Sul quanto da América do Norte, que praticamente estavam ainda inabitadas, principalmente a América do Sul, era pouquíssimo o número de silvícolas que aqui habitavam no século XIV, XV. Quando ele traz Eliu para verificar, ele disse, é da vontade de meu Pai que está nos céus, quer dizer, não é nem da vontade de Jesus, está acima de Jesus, é da vontade de Deus, que para as terras do sul, das novas que no futuro serão descobertas pelos irmãos da Europa, eu transplante a árvore do meu evangelho. Inclusive, ele diz assim, aqui as injunções políticas terão papel secundário, porque, antes de tudo, vigirá o sinal da minha cruz, que é o sinal da fraternidade universal, unindo todos os povos em solidariedade e em amor, lembrando os ensinos da Boa Nova. Então, isso é inexorável, mesmo porque Allan Kardec, no livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, especialmente no seu capítulo 18, que é o último capítulo, Sinal dos Tempos, os tempos são chegados, ele vai comentar uma coisa muito interessante sobre a transição planetária, que ele disse assim, que a transição planetária, que é da vontade de Deus, que os mundos também progridam, não é? E que as humanidades podem até atrasar o processo de acordo com o seu mau proceder, mas que nenhuma má vontade humana pode se interpor à vontade divina. Quando a vontade divina determina certa coisa, ela se cumpre a despeito de qualquer má vontade humana. E aí, Geraldo, eu vi que você falou um pouquinho sobre, vou usar essa palavra agora, vontade divina, e no próprio título da obra, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. E há muitas pessoas, às vezes, desejando tirar o Evangelho do Espiritismo, essa parte
do Cristo do Espiritismo. Ademais, há um certo movimento que me parece que em alguns arraiais é até vergonhoso falar que você é cristão e falar do Cristo. Exato. Então, e às vezes há um vilipêndio até com os símbolos das igrejas, né? E eu vejo que Chico era um profundo adorador de Jesus. Às vezes ele se emocionava só falando de Jesus. Você tem essa... Exatamente, Kleber. Você acertou em cheio. O Espiritismo, ele é a doutrina do Cristo, renovada pelos conhecimentos de Allan Kardec do século XIX. É o consolador prometido pelo Cristo. Então, nós não podemos... Aliás, o Chico, na década de 80, e quem quiser pode confirmar isso, que eu vou falar aqui, com quem de fato convivia com Chico Xavier, a partir da década de 80, e eu cito aqui que estão ainda encarnados, né? O Carlos Bacelli, de Uberaba, e sua esposa, a Márcia Bacelli, Márcia Queiroz Silva Bacelli, o pai dela, que está ainda encarnado, né? Lá em Uberaba, a família Barçante de Araxá, Dona Silvia, já partiu para o mundo espiritual, mas a filha dela está aí, a Sônia Barçante, em Uberaba, o filho dela aqui em Belo Horizonte, mora aqui, outras pessoas de São Paulo, como Caio Ramaciotti, como Dona Nena Galves, né? Outras pessoas também que conviviam com Chico, que estão no Rio de Janeiro, que estão no interior de São Paulo, a família de Dona Branca Gomes, por exemplo, de Franca, não é? Os nossos irmãos, muito amigos do Chico, o casal que fundou o Grupo Espírita da Fé de Niterói, já partiu para a espiritualidade, mas os seus filhos todos estão aí, tanto em Niterói quanto em Torres, no Rio Grande do Sul. Nós aqui em Minas Gerais, as famílias que conviveram com o Chico, tanto em Pedro Leopoldo, sua cidade natal, em Belo Horizonte, de onde eu estou falando hoje, não é? As famílias do Martins Peralva, do Dona Neném Aluoto, Antônio Roberto Fontana, a minha própria família Machado, de Pedro Leopoldo, pessoas que conviveram com ele também de Goiás, como, por exemplo, o Dirceu Abdala, de Goiatuba, não é? Então, vejam bem, todos nós fomos testemunha das falas do Chico Xavier, alertando o movimento espírita que, no futuro, que esse movimento, inclusive, havia começado na América Latina, é um movimento que entrou, inclusive, no Brasil pelo Rio Grande do Sul, da chamada Confederação Espírita Pan-Americana, CEPA, e que o objetivo deles não era nada de espiritismo, mas sim que havia uma certa vaidade intelectual desses intelectuais espíritas de transporem para o movimento espírita de doutrinas que são originárias do materialismo histórico, não é? E que tem feito tanto mal à humanidade desde que se estabeleceram na Terra no final do século XIX e principalmente durante o século XX. É através do materialismo histórico que surgem correntes de pensamento nefastas à família, por exemplo, nefastas à questão, por exemplo, da luta de classes com a chegada do comunismo e todos as decorrências lamentáveis que vieram com as matanças indiscriminadas de todos que eram contra nesses países que instituíram o comunismo, não é? E aí vem também, dentro da filosofia, os escritos de Sartre, de Simone de Beauvoir, que, a princípio, se você pegar, por exemplo, o livro dela, a introdução, parece até uma coisa muito bela, mas depois, a partir daí, o que ela escreve é de profunda falta de espiritualidade, é um materialismo histórico rasgado, né? Que
tira, por exemplo, toda a realidade espiritual do ser humano, que descaracteriza as individualidades no sentido de que elas podem ser o que elas bem entenderem, né? É a partir daí que se estabelece, por exemplo, a ideologia de gênero, que influencia hoje as escolas da América Latina, e o próprio Chico Xavier nós temos uma entrevista dele em que ele fala claramente contra isso, alertando, né? Olha, minha gente, as crianças, elas não têm discernimento para, por exemplo, conversarem sobre sexo, conversarem sobre relacionamentos sexuais. Elas estão numa fase infantil, elas precisam de proteção da família, elas precisam de proteção da escola contra qualquer interferência indébita no sentido de as orientar para o sexo, que seria absolutamente fora de propósito, que seria absolutamente extemporâneo, não é? Uma vez que elas ainda não assumiram a própria individualidade nessa encarnação, que é um processo demorado, que precisa que o espírito chegue e passe por todas as fases, né? A primeira infância, a segunda infância, a adolescência, a juventude, para então, depois da juventude, ele exercitar o seu livre-arbítrio. Mas a criança não tem condição de exercitar o livre-arbítrio. Ela precisa da vigilância dos pais, da família, protegendo-a. Ela precisa da orientação religiosa em casa, né? Certa vez o Chico falou conosco assim: Geraldinho, nós somos seres humanos com alto grau de periculosidade. E a única força no mundo capaz de domar a nossa periculosidade chama-se religião, seja ela qual seja. Então, as escolas religiosas, todas elas, são dignas. E nós precisamos valorizar a religiosidade das famílias, respeitando cada qual no seu ponto de compreensão em que se encontram. Porque o Espiritismo ele não veio combater religião alguma. Né? Todas as religiões são dignas, são propostas de Deus aos seus filhos, cada qual diante da própria compreensão. Agora, o próprio Allan Kardec vai definir muito claramente sobre o papel da doutrina espírita, quando ele estava ainda codificando a nossa abençoada doutrina, dizendo: o Espiritismo ele não veio dar combate e nem se lançar as armas contra as outras religiões, mas sim contra o materialismo. O grande inimigo do Espiritismo é o materialismo, porque é do materialismo que surgem todas as paixões, não é? É do materialismo que graça, por exemplo, no mundo, as consequências do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da sensualidade, dos vícios de toda a natureza. Então, nós temos que combater o materialismo, sim. Existe uma mensagem de Erasto, do espírito de Erasto, através de médiuns que Allan Kardec se utilizou na codificação espírita. Se não me engano, essa mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo e na Revista Espírita, que Erasto é claro, dizendo que contra o materialismo nós temos que ser radicalmente contra. Nós temos que usar a nossa radicalidade, sim, mostrando que o ser humano é um ser espiritual em trânsito pela Terra. Porque essa é a nossa batalha, mostrar ao mundo que nós somos espíritos imortais, como disse Neio Lúcio, né? Que vamos, sim, vencer todos os obstáculos, que todas as nossas dores terrestres têm sua razão profunda na noite sem fim dos séculos que já passaram, dos milênios que já passaram,
não é? Dentro da lei divina de justiça, pela qual a cada um é dado segundo as próprias obras, não é? A lei de causa, efeito, ação e reação, que não existe nenhum coitadinho na face da terra, nenhuma vítima, a não ser a vítima de si mesmo, não é? Que todo sofrimento tem suas causas profundas no passado, tanto remoto quanto mais próximo, de outras vidas, e que nós estamos aqui na Terra, um mundo de expiação e de provas, para vencer os obstáculos, para superar os problemas, para ter coragem de melhorar-nos, de fazer a nossa reforma íntima, de fazer a nossa, vamos dizer assim, a nossa mudança interna pelos padrões éticos e morais apresentados por Jesus Cristo no seu evangelho de amor e de sabedoria. Não é? O cristianismo é Jesus de novo no espiritismo, né? O cristianismo é a base moral e ética do espiritismo. Você chegou a... Ele vai mandar o espiritismo como seu consolador. Aliás, Allan Kardec confirma isso claramente, mostrando a ascendência da religião espírita sobre a ciência e a filosofia espírita, dizendo o seguinte, primeiro ele publica como terceiro livro seu o Evangelho segundo o Espiritismo, e segundamente, nos últimos capítulos do seu último livro, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, ele vai sacramentar, em definitivo, o papel do Espiritismo como consolador prometido pelo Cristo. Então, nós não podemos dissociar Espiritismo de cristianismo, porque uma e outra coisa se confundem, não é? Nós podemos dizer o que o Chico disse-me de forma mais simples, né? Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. E tudo que estiver fora disso é conversa fiada. Então, esses irmãos que estão fazendo isso com a doutrina estão fazendo conversa fiada. E naquela época, eu acabei não citando, mas o Chico falava comigo, existe um perigo muito grande. Esse pessoal vai querer tirar Jesus do Espiritismo. E se eles conseguirem isso, o Espiritismo vai deixar de ser o consolador. Não é? Ele vai simplesmente se tornar uma doutrina qualquer, uma doutrina filosófica qualquer, como outras tantas que já passaram pela humanidade, que caíram no esquecimento. Então, nós temos que batalhar sem descanso para o esclarecimento do nosso povo, da nossa, vamos dizer assim, nos nossos arraiais espíritas, cristãos, que espiritismo é, sim, cristianismo redivivo. E o que estiver fora disso é conversa fiada. Você, Geraldo, presenciou ou tem essa informação de algum momento que Chico confidenciou ou teve na presença do Cristo ou de Maria? Bom, eu não presenciei, mas nós temos testemunhos que, por exemplo, quando o Chico, na casa de Dona Neném Aluoto, que presidiu a União Espírita Mineira por 33 anos, de 1962 a 1995, foi uma grande amiga nossa aí de Chico Xavier, ela foi amiga de Chico Xavier por 60 anos consecutivos. E ainda, quando Chico, os dois, obviamente, estavam encarnados, e ele fazia visitas frequentes a ela quando morava em Pedro Leopoldo e ia a Belo Horizonte, numa de suas idas à residência de Dona Neném Aluoto, que se situava na Avenida Olegário Maciel, em Belo Horizonte, próximo à Praça Raul Soares, ali, ele recebeu uma mensagem de Jesus. E essa mensagem foi assinada por o Espírito. É uma mensagem belíssima, que eu recomendo a todos procurar no livro Aulas da Vida,
mais tarde, ela foi publicada no livro Aulas da Vida. E as pessoas também podem encontrá-la no site que se chama A Bíblia do Caminho, Testamento Xavieriano. Basta procurar lá o livro, que tem a relação de todos os livros de Chico Xavier, que eles transcreveram. Basta procurar lá e encontrar o livro Aulas da Vida e procurar entre as mensagens aquela que foi assinada por O Espírito. E é belíssima a mensagem, você sente ali. E quem esteve presente nesse momento mediúnico do Chico Xavier costumava dizer isto, costumava dizer que Chico abafou o caso, que ele pediu aos circunstantes que não divulgassem que era uma mensagem de Jesus, não é? Para que não tivesse uma repercussão. Inclusive, ele demorou muito a publicar a mensagem. Então, a mensagem é belíssima. Depois também nós tivemos notícia que nos últimos tempos da reencarnação dele aqui em Uberaba, especialmente naqueles últimos dias ou meses antes da sua partida, em 2002, ele foi encontrado por mais de uma vez ajoelhado e em lágrimas no seu próprio quarto, pelo Eurípides e outras pessoas também que testemunharam isso. E quando perguntava, eles até assustaram se ele tinha caído, se ele tinha machucado, e ele disse assim, não, eu estou aqui, fiquem quietos. Mandou que eles se sentassem. Fiquem quietos, porque eu estou aqui conversando com o nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima. Eles vieram aqui me visitar. E ele embanhado em lágrimas, né? E de minha parte, eu posso dizer que todas as vezes que Chico tocava no nome de Jesus e no nome de Maria Santíssima, a emoção dele, com a qual ele transmitia aqueles recados ou aquelas notícias sobre a vida do Cristo, era tal e tamanha que nós, todos que estávamos presentes, ficávamos banhados em lágrimas, só denotando para mim aquela intimidade do Chico, que nós sabemos ser o apóstolo João Evangelista, com o próprio Senhor. Tá bem. E aí, Geraldo, eu queria te fazer duas perguntinhas em relação ao que você falou. Primeiro, que eu vejo que Chico tinha uma grande amizade com a dona Nenê Aluoto, e que você também conheceu ela, né? Participou da equipe dela na Federação Espírita Mineira. E Chico revelou a reencarnação dela, da onde que eles se conheciam? Muitas vezes, né? O Chico revelou que existia uma família espiritual bem grande, mais de 5.000 espíritos, e que ele, até onde ele se lembrava, não é? Essa família vem, naturalmente, cada um dentro da posição espiritual em que se encontra, não é? Porque eu posso ser amigo do Chico Xavier e posso ser muito atrasado espiritualmente, no meu caso, principalmente, né? Quem somos nós para chegar na altura espiritual de um Chico Xavier? E eu considero o Chico como um guia de todos nós, desse grupo, né? Que ele falou que era um grupo de 5.000 almas afins e que até onde ele se lembrava, nós estávamos caminhando e tropeçando juntos há 40.000 anos. E ele vai revelar, por exemplo, Dona Neném, para mim, era minha mãe espiritual. A Peralva era meu pai espiritual. Eu os conheci antes de conhecer o Chico. Eu os conheci por volta do dia 17 de fevereiro de 1981. E eu fui conhecer o Chico, fisicamente falando, apenas no dia 14 de outubro de 81. E, desde que os conheci, foi uma afinidade tão grande que minha mãe tinha ciúme, não é? Dessa relação, dessa ligação. Certa vez o Chico me revelou que tanto ela, Dona Neném, quanto Peralva,
tinham sido meus pais, pai e mãe, em determinado roteiro evolutivo durante 1000 anos consecutivos, não é? Então, a gente são as afinidades que se estabelecem na Terra, não é? Tem até uma carta do Chico falando sobre isso, que é muito curiosa, que ele diz mais ou menos assim: os lares que se formam na espiritualidade se materializam na Terra, né? E os que depois de se formarem aqui na Terra e desencarnarem, ocorrer a desencarnação, eles voltam a se estabelecer no mundo espiritual. Aí, Geraldo, você é partidário dessa informação, que eu também participo, que Chico é Kardec. E aí, amigo, eu te pergunto, cadê a esposa? Porque eles eram muito ligados, Kardec. As informações que a gente tem são informações muito de proximidade entre os dois. Mas eu nunca ouvi falar, né? Aonde estaria ela? Eu digo assim, é uma possibilidade dela ser? Não é? Mas existem outras também possibilidades. Não, eu nem levantei essa hipótese. Você está dizendo que podia ser a doutora Nenê Aloto? Você está dizendo? Poderia ser. Sim. Mas existe uma outra possibilidade, que é a dona Leonor de Franca, que era também muito ligada ao Chico, uma grande trabalhadora espírita cristã da cidade de Franca, cujos descendentes seguem a doutrina hoje, Dona Branca, Dona Dulce, nossas queridas, né? São filhas dela. Elas vinham a Pedro Leopoldo. O Chico morava em Pedro Leopoldo ainda. Elas vinham de Franca com a mãe, Dona Branca, Dona Dulce, com a mãe, Dona Leonor, vinham ainda jovenzinhas, né? E se hospedavam na casa do Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, lá no mesmo local onde nós dirigimos, né, o memorial Casa de Chico Xavier, e elas nos contam maravilhas das conversas do Chico com elas, com a mãe delas. Certa vez, inclusive, elas nos contaram isso, inclusive fez parte de um dos encontros nacionais dos amigos de Chico Xavier, o testemunho de Dona Branca e Dona Dulce a respeito, que nós gravamos, né? Elas estavam lá, as três, na casa do Chico, hospedadas com o Chico, de repente tocou a campainha. E, tocando a campainha, o Chico foi atender, entraram 3 senhores, engravatados e tal, e coisa, muito sisudos. E o Chico os atendeu, elas ficaram na cozinha, sentadas ali, tomando café, enquanto o Chico foi atendê-los na sala da sua casa. E, de repente, elas ouviram o Chico dar gritos e repreensões aos 3 senhores. E ele gritava mais ou menos assim: eu não vou admitir que se fale mal dos espíritas, porque os espíritas são meus filhos, todos os espíritas são meus filhos. Eu não admito isto, que tragam calúnia, difamação, falatório contra meus filhos, porque se uma prostituta é espírita, ela é minha filha. Se um ladrão é espírita, ele é meu filho, e eu não permito que vocês falem de meus filhos. Olha só se não é Kardec falando, né? E ele então voltou, e disse que Dona Leonor ficou tão assombrada que ela falou com a firmeza do Chico com os homens, né? E que ela falou com as filhas assim: olha, vocês fiquem caladas, não interfiram, porque o Chico está muito bravo hoje, não é? Mas Chico nunca deixou... Não temos dúvida, viu, Kleber? Porque em 1992, finalmente, ele confirmou para mim que era Kardec. Então, você me perdoem os contrários, me perdoem todos vocês que pensam diferente, a direitos seus, mas o próprio Chico Xavier confirmou que era a reencarnação de Kardec para todos nós que convivíamos com ele a partir de 1992. E são várias pessoas que eu vou citar
doutora Marlene Nobre, por exemplo, que convivia com ele, o casal Bacelli, de Uberaba, o doutor Elias Barbosa, de Uberaba, toda a família Barçante, de Araxá e Uberaba. Todos os espíritas do Triângulo Mineiro sabem disso. Todo mundo. Basta viajar nas cidades mineiras do Triângulo Mineiro, todos eles afirmam que Chico é Kardec. A mesma coisa em Goiás, Goiatuba, nosso amigo Dirceu Abdala, não é? A família Dona Helenir e Lineu Meirelles, fundadores do Grupo Espírita de Niterói, Grupo Espírita da Fé, GEF, não é? A própria família da Dona Leonor, que eu citei, da Cidade Franca, aqui em Belo Horizonte, todos da família de Dona Neném Aluoto, de Martins Peralva, de Pedro Valente da Cunha, de Antônio Roberto Fontana, a nossa família Machado, de Pedro Leopoldo, que conviveu largos anos com Chico Xavier, e eu próprio, né? A família da minha esposa, a família Borges da Cunha, enfim, todos que conviviam na intimidade de Chico a partir dessa época, o Adelino da Silveira, que escreveu que o Chico assumiu que era Kardec a partir do livro do Adelino, que ele revisou, que é o livro Kardec Prossegue, de autoria do Adelino da Silveira, da cidade de Mirassol, em São Paulo, que foi o primeiro livro que assume a tese dele ser Kardec. Este livro ele deixou com Chico alguns meses, o Chico revisou, como revisou todos os livros biográficos do Adelino, né? E depois, no final de 1991, chamou Adelino lá e falou com ele: meu filho, Emmanuel está mandando você publicar esse livro com urgência. Ainda deu essa indicação. Publiquem com urgência, chamando lá os editores que publicaram o livro na primeira edição. A mesma coisa aconteceu com a família do então presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, Dr. Weimar Muniz de Oliveira e Dona Creuza, e ele era, a princípio, contra a ideia, mas foi pesquisar, tendo em vista diversas informações espirituais confirmando que Chico era Kardec, não é? Ele foi pesquisar o assunto, acabou se convencendo e publicando um livro extraordinário que está disponível para qualquer um ver em PDF na internet, que é o livro A Volta de Allan Kardec, de autoria dele, chama-se Weimar Muniz de Oliveira. Depois que ele deixou a presidência da Federação Espírita do Estado de Goiás, ele foi presidir a ABRAME, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, porque ele era juiz lá em Goiás. E de modo que nós temos centenas de testemunhos, né? O médium, muito amigo do Chico, muito amigo de todo o pessoal do Triângulo Mineiro, Toninho Baduí, cujo nome completo é Antônio Baduí Filho, da cidade de Tuiutaba, nas cometrins que são até hoje realizadas, as confraternizações das madurezas e mocidades espíritas do Triângulo Mineiro. Todo ano se realiza uma dessas. A partir da década de 90, o Antônio Baduí Filho, que é médium extraordinário, que recebia André Luiz, confirmado pelo Chico, recebe até hoje, inclusive, não é? Ele passou a receber mensagens de André Luiz nas cometrins, quer dizer, publicamente, e também do espírito de Hilário Silva, confirmando que Chico era Kardec. E foram perguntar ao Chico em Uberaba. Inclusive, foi Dona Sônia Barçante quem fez essa pergunta, porque ela, como do Triângulo Mineiro, uma das lideranças espíritas do Triângulo Mineiro, participava desses encontros. E ela foi perguntar ao Chico se era para divulgar ou não essa mensagem. E o Chico falou com ela: mas a mensagem não já veio publicamente numa cometrim testemunhada por 500 pessoas? A divulgação já foi autorizada pela espiritualidade maior, não é? Endossando aí essa divulgação. Ele próprio passou a divulgar essas mensagens no Grupo Espírita da Prece, mandou imprimir mensagens avulsas recebidas pelo Toninho Baduí,
de André Luiz, de Hilário Silva, entregou as mensagens para que o Espírita Mineiro, que era o jornal oficial da União Espírita Mineira, publicassem nas páginas, né? E Dona Neném, Martins Peralva, o nosso querido também, que já partiu, Pedro Valente da Cunha, publicaram nas páginas do Espírita Mineiro. Ele que entregou, por exemplo, as mensagens para a doutora Marlene Nobre publicar na Folha Espírita de São Paulo. Ela então fez a publicação. A mesma coisa aconteceu com o doutor Weimar Muniz de Oliveira, que recebeu do Chico as mensagens e publicou-as na revista Goiás Espírita, que era a revista oficial da Federação Espírita do Estado de Goiás. Então, a coisa era pública. E ele autografava o livro para todo mundo. Nós temos mais de 50 testemunhos de Chico, de amigos de Chico, que receberam o livro autografado. Eu recebi 2, né? Um primeiro que veio pelo correio. Doa para mim. Hein? Você tem 2, doa para mim. Não, esse é histórico. E o outro foi quando nós fomos conversar com ele, porque quando eu recebo o livro do Adelino, Kardec Prossegue, autografado para mim e para a Eliana, em casa aqui em Belo Horizonte, eu falei assim, nossa, então agora o Chico está confirmando, está endossando, porque antes eu era assim, eu era doido para perguntar para ele, mas ficava meio sem graça, não é? Uma vez eu perguntei assim para ele, Chico, o senhor pode me dizer uma coisa? Responder uma coisa? Ele olhou assim por debaixo dos olhos, muito sério, né? E falou assim, pode. O senhor pode me dizer onde está o espírito de Allan Kardec hoje? Aí ele deu aquela boa gargalhada, né? Que o Chico era uma pessoa muito alegre, né? Mas deu aquela gargalhada de sacudir. E me olhou assim fixamente nos olhos e falou assim, Geraldinho, pelo visto ele anda trabalhando muito. Mas eu não fiquei satisfeito, né? Quando eu cheguei e recebi o livro Kardec Prossegue, do Adelino, autografado por ele, aí eu fui a Uberaba. Na primeira, depois das férias, eu fui a Uberaba, em março de 92. E aí foi um momento assim histórico do meu relacionamento com ele. Estávamos eu, a Eliana e ele almoçando na sala de almoço dele, e ele começa a chorar, passando as mãos assim assim, olhando para cima e passando a mão esquerda pelos olhos. E falou assim comigo, é uma coisa muito curiosa este fato, Geraldinho, porque desde quando me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, eu guardo integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, desde quando eu tinha 5 anos de idade. Aí, banhado em lágrimas, eu chorando, Eliana também, não tinha nem o que falar, nada. Era um momento sublime ali, né? Com a delicadeza dele, ele confirmando que era Kardec. Ora, qual a criança que com 5 anos de idade poderia recordar todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo? Sendo que na biografia oficial dele, todos nós sabemos que ele era católico, apostólico romano, de uma família católica, apostólica romana, não é? E que só teve contato oficial com o Espiritismo aos 17 anos. Então, como que ele podia se lembrar, se não era ele próprio de volta à carne, né? Você tem um estudo muito grande sobre essa questão dessas datas também, né? Eu já vi, muito belo. E aí ele se levantou, Kleber, foi lá no quartinho onde ele guardava mensagens e livros, pegou outro exemplar do Kardec Prossegue e, na minha vista e na vista de Eliana, autografou de novo. Ora, isso é uma chancela, minha gente. Lógico. É lógico. Geraldinho, me permite fazer um salto meio aqui na nossa conversa. Algum tempo atrás, eu ganhei de presente e li um livro muito interessante que, na época, chamado Cavalo de Troia. Ai, maravilhoso. De J.J. Benítez, espanhol. Mas por que eu estou trazendo isso? Recentemente eu vi algumas lives dele e ele trazendo algumas informações que
na visão dele, que vai haver um movimento, uma catástrofe mesmo mundial, que vai realmente dar um grande alvoroço no mundo. E aí, eu assisti também uma live sua com um espiritualista peruano, salvo me engano, ele é peruano. Ele mora na Argentina. Isso. É o Gonzalez. Gonzalez, isso mesmo. E aí, ele também parece que traz também alguma informação dentro dessa mesma perspectiva. E aonde que eu estou buscando isso? Há falas de Chico que são gravadas que ele afirmava que viria uma segunda guerra, uma outra guerra, melhor dizendo, perdão, uma outra guerra. Não, peraí. Não há fala falando que viria, não. Ele fala que era uma possibilidade, não é? Eu vi um vídeo que ele falava que vai chegar, pelo menos é o que eu me recordo. Ela fala assim, depois da próxima guerra, ele fala. E aí, onde eu quero buscar? Ele fala sobre educação. Nesse vídeo, ele fala sobre educação. Que a pessoa pergunta assim, a educação, Chico, que está se perdendo no materialismo e tal, a educação antiga não deveria voltar? Aí ele fala assim, não, nós acreditamos que depois da próxima guerra ela volte. Mas aí tem um senão. Nessa época, o Chico era pessimista, porque esse vídeo que você cita é da década de 80. E justamente em 86 eu tive a conversa com ele sobre a data limite. E ele era pessimista, ele achava que a guerra viria até 2019. Ele achava que viria nos 50 anos entre 1969 e 2019. Mas que, inclusive nesse vídeo que você citou, ele diz isso. Os espíritos superiores estão fazendo o possível para evitá-la. Eu acho que eles conseguiram evitá-la. E nós já passamos a data limite. Então, eu não creio em guerra nuclear. Não mais. Não creio mesmo. Mesmo porque ele me disse claramente que se nós passássemos 2019 sem guerra nuclear, nós ganharíamos um crédito espiritual muito grande, porque nós teríamos vencido a prova, não é? Dessa moratória de 50 anos, de 1969 a 2019, e que, a partir daí, qualquer ameaça de guerra nuclear ou guerra mundial teria interferência direta dos extraterrestres. E veja você que a própria NASA fez um estudo recente, eu publiquei no meu Facebook, realmente afirmando que na Ucrânia estão tendo diversos avistamentos de objetos voadores não identificados, exatamente nessa guerra da Ucrânia. Você acha, então, que essa guerra aí, hoje está ali entre a Ucrânia e a Rússia, e agora com essa possibilidade ali da China com os Estados Unidos, isso não pode se alastrar, não? Eu creio que não. Eu acho que os governantes serão responsáveis o suficiente para evitar isto. Mas eu creio numa catástrofe natural no hemisfério norte. Isso eu creio. Mas é uma crença sua ou tem uma base em alguma fala de Chico Xavier com você, amigo? Tem fala de Chico Xavier a respeito. Não somente para amigos nossos, não é? Inclusive foram gravadas essas falas, mas ele prevê, por exemplo, o estouro de grandes supervulcões. Ele prevê isso. E não para muito distante, não. Nós estamos nos aproximando. Mas no hemisfério norte. E a fala mais clara dele é uma fala que foi gravada no Grupo Espírita Perseverança de São Paulo, em 1993, em que ele diz claramente que o Brasil receberia milhões de imigrantes, que nós teríamos que nos preparar, que nós estamos recebendo antecipadamente a doutrina do Cristo, da fraternidade,
o Espiritismo, para, em chegada a hora do grande sofrimento, nós recebermos os emigrantes de outras partes do mundo, especialmente do hemisfério norte, que virão desolados pela destruição e que serão acolhidos no Brasil. Agora, tem uma entrevista do Chico aos espíritas de Curitiba em 1957. Essa entrevista foi gravada em áudio. Ela se encontra hoje na sede da Legião da Boa Vontade, em Brasília, e foi reproduzida nos nossos livros, meu e doutora Marlene Nobre, Não Será em 2012, e na última versão, que se chama 2019, O Ápice da Transição Planetária. E lá está a parte que nos interessa dessa entrevista, em que o Chico, respondendo pela psicografia em nome de Emmanuel, aos espíritas de Curitiba, afirma que o Brasil, decorridos 400 e poucos anos de sua colonização, não é? De sua existência, mal tem se situado ao longo da costa, não é? A maioria da nossa população ainda reside num raio assim muito próximo da costa, à exceção de poucas cidades grandes do interior, como São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, mas a grande maioria ainda é costeira, não é? E ele diz assim: nós temos a capacidade para asilar, olha só o verbo que Emmanuel usa, asilar. Asilar é o quê? Dar asilo. Ora, você dá asilo a quem vem de fora, não é? E ele fala, nós temos capacidade para asilar até 900 milhões de habitantes. Ora, a população do Brasil hoje é de 200 milhões, não é? Para 200 e poucos milhões, para 900 milhões, então, e sendo que nós vamos asilar 900 milhões, ou seja, a nossa população vai pular para 1 bilhão e 200, aproximadamente, é quase a população da Índia. Possível porque a Índia é menor do que o Brasil e tem 1,5 bilhão de habitantes. Né? A China é um pouco maior que o Brasil e tem 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Então, nós provavelmente iremos ter esse movimento, sim. E lá no Grupo Espírita Perseverança, ele fala da nossa responsabilidade, que nessa hora vai ser a hora de darmos o exemplo do Cristo. Não é? Embora humilhados, que para mim ele diz isso, o Brasil será dividido em 4 nações e virão de forma militar nos ocupar. Mas que, embora humilhados, nós podemos dar o exemplo do perdão e da concórdia, da paz e do amor. Essa fala do Chico sempre me chamou a atenção, da onde que viria essa quantidade imensa de pessoas. Mas basicamente, de europeus e asiáticos. Uhum. Agora, você crê, Geraldo, que usando essa data que você faz referência em 2057, me corrija se eu estiver errado, que isso pode acontecer antes desse período, irmão? Bem antes, eu creio que seja bem antes. Aliás, não sou eu quem faço referência à data, é o Chico Xavier, que, respondendo a uma pergunta no 2º programa Pinga Fogo, dia 23 de dezembro de 1971, quando ele foi perguntado quando é que a Terra será um mundo regenerado. E ele respondeu, Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Mas, para que isto ocorra, até lá, é preciso que diversas transformações ocorram no planeta, para o concurso do aceleramento do processo de mudanças. Ora, então, uma dessas coisas que vai acelerar a mudança será esse cataclismo mundial.
Pois é, isso que eu ia te perguntar, Geraldo. Você já respondeu, porque como a gente percebe hoje a humanidade, teria que ter algum movimento para que pudesse haver esse avanço. Algo tinha que acontecer, mas não é algo pequeno, tem que ser algo Não é que... algo pequeno, não, é algo grande. É Uhum, algo grande, que virá realmente, né? Eu tenho para mim que pode ser a batida de um asteroide, pode ser, ainda que de menor tamanho, mas que venha atingir, por exemplo, o coração da Europa e, a partir daí, causar uma série de tsunamis, de erupções vulcânicas e terremotos devastadores nessa região do norte do planeta, né? Na Europa, na América do Norte, na Ásia, como consequência desse cataclismo, e que possa, então, fazer com que os sobreviventes desse cataclismo venham para o hemisfério sul, o Brasil, a África do Sul, a Austrália, que são os países que o Chico citou para mim como destino de grandes correntes migratórias. uhum. Então, o Chico fez essas previsões para você, né, sobre esses acontecimentos que haverão de ocorrer. E esses que agora... Eu acho que talvez o Brasil também já está atravessando um pouco isso aí, não? Para receber essas Já, pessoas. já está. Não é à toa. Daí a razão do Brasil ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Por quê? Porque se você pensar o seguinte, se o hemisfério norte sofrerá um cataclismo devastador, talvez gerando, isso o Chico afirmou a nós, que nós enfrentaremos neste século XXI uma pequena era do gelo, e nós sabemos que tais cataclismos, por exemplo, tanto a explosão a batida de um grande asteroide, quanto a explosão de um grande vulcão, os chamados supervulcões, eles jogam na atmosfera terrestre uma quantidade imensa de detritos, de material, de rochas incandescentes e poeira, não é? Que, de certa forma, vão envolver todo o planeta. E, ao envolver todo o planeta, vão fazer com que caiam drasticamente as temperaturas, porque o Sol terá, naturalmente, mais dificuldade de chegar ao solo. E talvez grandes extensões de terra no hemisfério norte vão ficar inabitáveis por falta de agricultura, pela morte vamos dizer assim, das culturas dos animais para consumo humano, não é? E talvez que o Brasil seja uma região privilegiada. Aliás, cientificamente, na nossa atmosfera, existe a prova, e isso está perfeitamente classificado e identificado pelos astronautas que circundam o nosso planeta na estação internacional, na estação orbital internacional, não é? Mostrando que justamente no coração da América do Sul, e grande parte desse coração da América do Sul está justamente no Brasil, existe uma anomalia atmosférica inexplicável, né? Existe, inclusive, se fotografa isso claramente, e ninguém explica por que essa anomalia. Talvez num momento futuro em que haja alguma coisa em relação às outras partes do planeta, esta anomalia atmosférica venha a proteger o Brasil dessa questão de detritos, de poeira, de nuvem de poeira, que talvez sejam afastadas da nossa região aqui. E essa, Chico falou, desculpa, Geraldo. Chico falou com você se esse abrigo que o Brasil pode receber, isso causaria convulsão social em nosso país? Não, ele chegou a dizer que a vinda
desses imigrantes, eles não viriam em paz, não. Isso ele chegou a dizer. Eles viriam a mano militare. E por isso nós precisamos ter aí, gente, um exército muito forte. Não é? Nós temos que apoiar o exército brasileiro, a aeronáutica brasileira, a marinha brasileira, porque talvez nós venhamos a precisar deles, sim. O Chico relatou para você esse momento político, esse momento social que nós estamos atravessando hoje, Geraldo. Ele fez alguma observação sobre isso? Ele fez a observação em 1989. Eu sei que muita gente vai atirar pedra em mim, mas eu vou dizer. Em 1989, o Chico estava apavorado com a possível eleição do Lula e ele fez apoio aberto ao presidente Collor de Mello. Apoiava o Collor, recebeu o Collor 3 vezes em Uberaba, se recusou a receber terminantemente o Lula e, conversando comigo, ele previu tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos, de 1990 para cá. 20 não, nos últimos 30 anos, né? Ele previu tudo, inclusive a prisão do Lula. Ele chegou a falar isso, Geraldo? Chegou a falar isso, chegou a falar das roubalheiras todas, da quadrilha que se tomaria conta do poder no Brasil, mas que seria descoberto, seriam presos todos eles, como de fato foram, né? Isso é inegável, e que depois disso que o Brasil iria dar uma guinada à direita, e que seria, sim, a salvação do Brasil, pelo projeto do Cristo. Eu sei que o Collor de Mello esteve com o Chico, né? Inclusive, me parece que você estava presente nessa época, né? Eu tenho as fotografias, tenho testemunho, por exemplo, do Dirceu Abdala, que estava presente quando o Chico se recusou a receber o Lula, terminantemente, dizendo que não, que a presença desse homem era terrível demais para ele e que ele não iria recebê-lo. E o Dirceu dá esse testemunho. O Dirceu ainda está encarnado, né? Está encarnado. Ele deu, inclusive, uma entrevista à TV aberta de Goiás falando a respeito. Ele rasgou o verbo e me autorizou a falar em nome dele. Então, nós temos que abrir os olhos, minha gente, principalmente os espíritas, que estão seguindo aí o canto da sereia, do comunismo, das doutrinas marxistas, das doutrinas materialistas históricas. Recentemente, eu vi um absurdo tão grande, um manifesto das mulheres espíritas a favor do aborto. Gente, ninguém é obrigado a ser espírita cristão, mas não venham mudar a doutrina espírita. A doutrina espírita é frontalmente contra o aborto. Não caiam no conto da sereia, no canto da sereia. Isto é treva. Isto é sombra das mais espessas, tomando conta do movimento espírita em favor de um assassinato, de um genocídio coletivo contra as nossas crianças, contra os nossos fetos. Não vamos cair nessa doutrina feminista de que a mulher tem direito ao próprio corpo, porque não tem. A reencarnação começa antes mesmo da concepção. É na concepção que o espírito se liga ao corpo. E, a partir daí, a própria ciência já diz isso. O feto é um feto humano, é um ser humano, embora em formação. Não é? Então, não vamos endossar o assassinato de fetos humanos por pretensas doutrinas materialistas históricas que são responsáveis pelo comunismo, pela ideologia de gênero, pela defesa dos pretensos direitos da mulher ao corpo, porque isto é uma falácia espiritual. E quem quer que seja que defenda isso dentro do movimento espírita tem que ser combatido
em voz alta. Isto não é espiritismo. O espiritismo tem a sua doutrina, tem os seus princípios básicos e precisam ser respeitados. Agora, a pessoa não é obrigada a ser espírita. E se ela é a favor do aborto, que saia do espiritismo, mas não contamine o movimento espírita com suas ideias nefastas, porque isso é assassinato. Nós sabemos muito bem, quem convive com os espíritos desencarnados nas reuniões mediúnicas, nós sabemos muito bem os resultados nefastos para as mães, para os pais, para a família, para os médicos e enfermeiros que praticam o crime do aborto. Todos eles em situação de penúria moral, de sofrimento extremo no mundo espiritual, justamente por terem caído neste conto do vigário, não é? Esse canto da sereia. A vida é de Deus, só Deus pode tirá-la. E o Espiritismo é uma doutrina a favor da vida desde a concepção. Não tem outra interpretação. O próprio Livro dos Espíritos traz isso. A própria obra inquestionável de Chico Xavier traz exemplos claríssimos a respeito, não é? A começar, por exemplo, de Nosso Lar, várias mensagens de Emmanuel, de Humberto de Campos, e vários outros espíritos falando sobre isso. Vamos defender a nossa infância. Não podemos ser influenciados por esse pessoal materialista, porque eles querem subverter os princípios cristãos do Espiritismo. Não é? O Espiritismo é uma doutrina cristã, sim, a favor da família, a favor da concórdia, da paz, a favor do amor, a favor da espiritualidade. Nós somos seres espirituais em trânsito pela materialidade terrestre. Nós já somos seres humanos antes de reencarnar. E todo aborto que se faz é um projeto espiritual que se frustra. Um projeto que levou, talvez, décadas para ser materializado, programado, estabelecido no mundo espiritual em favor do reencarnante, porque o reencarnante precisa da vida terrestre para evoluir. E ele conta com o apoio da mãe, o apoio do pai, o apoio dos avós, dos tios, para que ele possa renascer na Terra e vencer os próprios débitos de outras vidas, viver, amar, aprender, estudar e progredir sempre. Tal é a lei divina. A reencarnação é uma bênção de Deus e não existe ser humano na Terra capaz de se opor a isto, não é? Capaz de doutrinariamente subverter esta ordem. Quem assim o faz com total influência das trevas espirituais da Terra, que querem manter o atraso espiritual do mundo terrestre, que querem manter a Terra na situação de mundo de expiações e de provas, porque é justamente no mundo de expiações e de provas que eles dominam, porque o materialismo domina no mundo de expiação e de provas. E nós estamos num projeto de elevação espiritual. O nosso projeto, o projeto do Cristo, através do qual o Espiritismo chegou há 160, 170 anos atrás, é um projeto de regeneração da Terra, pelo qual o paradigma da espiritualidade haverá de vigir na ciência, na filosofia e na religião. E tudo que está fora disto, como dizia o Chico, é conversa fiada. É balela. E nós não podemos ser coniventes com isto, e nós não podemos ser omissos em nossos centros espíritas em combater esta insanidade moral.
Pois é, Geraldo, e essa fala veemente sua, e eu vejo os irmãos protestantes defendendo a vida, eu vejo os católicos defendendo a vida, mas não vejo os espíritas defendendo a vida com esse Exatamente. vigor. Eu sou das poucas vozes que se levanta contra esse absurdo, porque, infelizmente, nos arraiais espíritas, a doutrina materialista tem engraçado. Pois é, eu não sei se as pessoas, às vezes, são um excesso de pudor, né? E está escrito Ou ali, está falta de literal. vergonha também, é falta de vergonha também. Porque quando a pessoa se coloca, ou coloca os próprios conceitos materialistas históricos acima dos conceitos ou princípios básicos da doutrina espírita, ela não está sendo espírita. Ela está servindo a outro senhor. Ora, não se pode servir a dois senhores. Ou você é materialista ou você é espiritualista. Não tem dois senhores nesse assunto, não é? Ou você crê, de fato, que nós somos seres espirituais em trânsito pela Terra, que tudo tem uma razão de ser, e que nós vamos, depois desta vida, no mundo espiritual, após a nossa desencarnação, responder pelos nossos atos, pelos nossos erros e desvios, não é? Então, nós temos que ter responsabilidade espiritual a respeito desses assuntos. Não podemos ir como a boiada segue, não é? Porque o doutor fulano de tal falou, ou porque a professora tal disse. Ora, pelo amor de Deus, o nosso mestre é Jesus e o nosso professor é Allan Kardec e ninguém mais. Compreendo. E, Geraldo, você acha que a presença de Emmanuel agora, aí dentro do mundo físico, pode nos ajudar a retornar esse rumo, a não nos perder aí nesses convites das portas largas? Eu acho que a missão dele vai ser espinhosa, difícil, mas é ele quem vai realmente assumir este comando da espiritualidade maior na Terra. Hoje ele deve ser um rapaz em torno dos 20 e poucos anos, não é? Nós sabemos disso. E o Chico vai escrever através dele. E a tarefa dos dois durará até o ano 2100, segundo o Chico me disse. Quer dizer que ele vai desencarnar com 100 e poucos anos. Viver bastante. Agora, Geraldo, você tem algum indicativo sobre ele? Alguém já chegou com você, ou você já visitou? Olha, nós temos visto aí vários candidatos, né? Que aparecem aqui e ali, mas até hoje a gente fica esperando, porque uma vez Dona Sônia Barçante, de Uberaba, ela presidiu a Aliança Municipal Espírita de Uberaba, estava presente no Grupo Espírita da Prece quando o Chico saiu do corpo. Ele estava muito cansado, abatido, saiu do corpo. Quando ele voltou eufórico, cheio de energia, cheio de vida, alegre, rindo. E ela notou a diferença e perguntou para ele: Chico, você voltou diferente? Eu posso te perguntar onde que você foi? E ele falou: pode, minha nega. Eu saí do corpo e fui visitar o bebezinho Emmanuel encarnado. Ele estava no berço. Aí ela falou assim: que maravilha, Chico. Então ele já renasceu? Já renasceu. Com a graça de Deus, ele está na Terra. Agora, Geraldo. E ela perguntou a ele: como que nós vamos saber quem é ele, Chico? E ele respondeu, e a resposta dele é muito sábia: pela obra. Então, como ele ainda está muito jovem, nós não temos a obra, não é? Vai precisar ainda muitos anos para a obra aparecer. Então, vamos aguardar com fé. Pois é, Geraldo. Aí, o Kardec começou já depois dos 50, né? Veja bem, Kardec começou com 54, não é? Então, e aí Chico começou com 17. A espiritualidade podia fazer um meio termo aí, porque eu estou com 55, eu queria conhecê-lo, entendeu? Nós vamos conhecer. Você está mais novo do que eu. Eu já estou só 5 anos. Estou otimista que vou conhecê-lo.
Então, mas eu achei que... Eu vou te falar uma coisa que eu ouvi, mas você não espalha não, mas é o que eu ouvi. Há muitos anos, teve aqui presente no Irmão Tomé, Richard Simonetti, e eu fiz essa pergunta para ele. Richard, e Emmanuel? Aí ele falou, olha, eu tenho ouvido falar, ou ele falou, ouvido, né? Que tá pro lado de Bauru. Eu falei, mas aí você tá puxando a sardinha para você, porque... Estava puxando a sardinha. Não, ele falou, não, eu ouvi falar que tá pro lado de Bauru. Eu falei, então já é um indicativo, né? Eu não posso confirmar isso. Não, não, sim, isso que aí numa Respeito conversa... muito o Simonetti, mas ele deu uma puxadinha para a cidade dele. Pois é, eu me recordei disso porque eu espero que Emanuel venha fazer uma diferença, né? Porque é um prosseguimento da tarefa do Chico, você não acha, Geraldo? Não, sem dúvida nenhuma é um prosseguimento. Aliás, é um prosseguimento de 3 séculos, porque quando Kardec estava encarnado, Emmanuel estava no mundo espiritual participando da falange do Espírito da Verdade. Tanto é que o Chico confirmou que a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, assinada por ele, cujo título é O Egoísmo, é dele mesmo. Né? Depois, no século XX, Chico veio para a Terra e Emmanuel ficou no mundo espiritual, no plano espiritual. E agora, no século XXI, inverteu de novo. Chico voltou para o mundo espiritual e ele está na Terra. De modo que... E ele falou comigo assim, o nosso compromisso com o Brasil e com Jesus é de 3 séculos. E a doutrina espírita é de 3 séculos. Você acha que Chico volta a reencarnar no Brasil, Geraldo? Não, ele falou que não. Ele quis. A dona Nena Galves nos contou isso a mim, ao João Harley, ao Oceano Vieira de Mello, a todos que estavam ali ouvindo-a numa roda de conversa em Brasília, por ocasião do centenário de Chico Xavier. A Federação Espírita Brasileira fez um congresso nacional em homenagem ao centenário do Chico Xavier, e ela sentada ali conosco, aliás, nós estávamos até em pé, numa roda de conversa, ela nos contou esse caso, que ela pegou o Chico chorando certa vez na sua casa, que o Chico, quando ia a São Paulo, se hospedava com ela. E ela então ficou preocupada, pensou se ele estava passando mal e tal. Disse, não, Nena, está tudo bem. Não é, eu estou contrariado. Ele estava chorando. Mas contrariado por quê, Chico? Não, porque eu acabei de receber uma resposta da espiritualidade maior por parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Um mensageiro veio trazer a resposta dele. Mas a resposta de quê, Chico? Não, porque eu havia pedido a ele o seguinte, depois da nossa tarefa completa com Emmanuel reencarnado no Brasil no século XXI, quando encerrasse esse período, eu havia pedido a ele para nós invertermos de novo, para eu reencarnar no Brasil no século XXII e Emmanuel ficar no mundo espiritual. Mas veio agora a resposta do Senhor negativa. O Senhor não aceitou o nosso pedido. Por isso eu estou contrariado, embora o nosso respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo. E Dona Nena perguntou, mas então o que Jesus alegou? Então o nosso Senhor disse que espera-me reencarnado no século XXII, na cidade de Jerusalém. Junto com Emmanuel? Não, Emmanuel no mundo espiritual, né? Porque Emmanuel estará desencarnado. Aham. Normalmente, penso eu, que talvez esses espíritos, por maiores que seja o seu quilate espiritual, venham acompanhado também de outras pessoas para ajudar nessa tarefa, né, Geraldo? Claro. Então, Emanuel deve estar aí com alguns companheiros aí espalhados por esse O Chico Brasil. falava conosco, né, que não somente comigo, mas várias pessoas ouviram isso, como Dona Ivone do Amaral Pereira também afirmou isso, que no século XXI no Brasil viria Emmanuel chefiando uma equipe destinada a revivecer a espiritualidade no século XXI. Né? E o espírito de Victor Hugo, foi um grande dramaturgo e escritor, poeta também francês, do século XVIII e XIX, viria ele
reencarnar no Brasil no século XXI, chefiando uma equipe de artistas, artistas plásticos, pintores, escritores, poetas e músicos, para revivecer também as artes. E uma vez o Chico falou comigo assim: Geraldinho, se o século XX será conhecido no futuro da humanidade como o século da ciência e da tecnologia, mas também o século das grandes guerras e das grandes matanças, o século XXI será, no futuro da humanidade, reconhecido como o século da espiritualidade, do renascimento da espiritualidade e das artes. Então, nós temos que ter esperança, porque um renascimento espiritual e artístico é fundamentalmente necessário neste mundo tão materialista e tão voltado às questiúnculas mesquinhas do ser humano. Uhum. Geraldo, você falou aí eu me recordo agora das visitas de naves na Ucrânia, e eu estava relendo algumas partes de Cartas de uma Morta, né? E ali fala de 2 momentos que a mãe do Chico Xavier teve, em Saturno e também em Marte. Né? 3 momentos, porque ela visita também outro sistema estelar trino de 3 estrelas. Uhum. Sim, e aí eu pergunto, você acha que a gente vai ter um contato mais expressivo com esses seres? Não falo no futuro muito longo, não, Geraldo. Estou falando agora. É muito próximo. Nós estamos muito próximos. Para mim, o Chico falou que seria depois de 2019. Que até 2019, a humanidade não merecia esse contato aberto, não é? Porque ela precisava se provar. Ela precisava resistir à guerra nuclear durante 50 anos sucessivos. Se ela vencesse essa tentação ao autoextermínio, de 1969 a 2019, ela ganharia o crédito suficiente para Jesus, então, autorizar que civilizações extraterrestres mais avançadas do que nós pudessem se apresentar. Agora, se nós formos observar com cuidado a fala de Chico Xavier no programa Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo, há 51 anos atrás, ele dá, inclusive, o momento em que isso vai acontecer. Porque ele diz assim, primeiro ele fala, nós precisamos reconhecer que não somos o único mundo criado por Deus, que fazemos parte de uma família universal, não é? Então, a partir daí, ele vai falar sobre aliás, esse é o final da conversa. Antes disso, ele diz que as tarefas ou as viagens exploratórias da Lua, na Lua terrestre, não eram desperdício de recursos, que, embora muitos combatessem os gastos astronômicos que as nações mais avançadas na ciência e na tecnologia têm na conquista da Lua, ele fala que esses recursos são absolutamente necessários à própria evolução científica e tecnológica da Terra, que inclusive, através dessas pesquisas científicas, nós vamos poder ter, inclusive, mais paz na Terra, com mais concórdia, com as descobertas que virão a partir da Lua. Inclusive, ele diz, porque a partir da Lua, ele diz que nós vamos descobrir isso, gente, ele falou há 51 anos atrás, coisa que somente agora está sendo confirmada pela NASA, que nós iríamos encontrar água em abundância no solo lunar, matéria plástica, azoto, alumínio e oxigênio no solo lunar, e, através desses recursos lunares, nós construiríamos as chamadas cidades de vidro, que não, ele fala, não são sonhos da ciência, são realidade. Olha só como o Chico era
era visionário do futuro, né? Ele estava ali fazendo uma profecia na televisão brasileira, ao vivo, para milhões de pessoas. E aí ele diz, porque a partir do momento do estabelecimento desses núcleos terrestres da Lua, nós vamos, talvez, ter o contato direto de outras civilizações, inclusive ele fala até mesmo de civilizações de outras galáxias que virão se apresentar a nós. Então, veja bem, isso está muito próximo, porque nós sabemos que tanto a NASA quanto as empresas do Elon Musk, ligadas ao SpaceX, não é? A Tesla, quanto, por exemplo, também a Agência Europeia de Astronomia, a Agência Japonesa de Astronomia e a Agência Chinesa de Astronomia estão com projetos de construção dessas bases lunares, inclusive nos Estados Unidos, e já dominando a técnica dos foguetes reaproveitáveis, né? Como o SpaceX, por exemplo, ou uma outra empresa britânica, a Virgin Galactic, também, não é? E que vão poder ir e voltar. E isso é uma economia de recursos astronômica, porque esses foguetes gastam muito combustível, muito recurso nas suas idas e vindas. Então, nós vamos, a partir desse estabelecimento, alguns estão prevendo as primeiras construções permanentes para 2026. Ora, nós estamos em 2022, são 4 anos apenas, não é? E essas semanas mesmo, a NASA estava testando o seu foguete, o seu mais novo foguete para essas viagens. Então, talvez até o final da década de 20 nós já tenhamos essas bases e talvez no início da década de 30, então, os extraterrestres se apresentem. Agora, Geraldo, nesse livro, a mãe de Chico relata que os habitantes de Marte eram semelhantes, não é iguais, mas eram semelhantes um pouco à à humanidade. A diferença é que eles tinham umas protuberâncias, ela cita, né? Umas protuberâncias nos ombros à guisa de asas, né? Pois é, e aí nós já temos algumas fotos de Marte, né? Aí a minha pergunta para você é o seguinte, essas não se visualizam esses seres porque eles estão em um outro tipo de vibração, ou você acha que a NASA e quem tem não divulgam para a população em geral? Não, eu acho que é uma civilização que o Chico me disse que Marte está 1000 anos na nossa frente, 10 séculos. Então, eles já atingiram uma evolução espiritual muito superior à nossa. Então, eu acredito que a vida encarnada de Marte é uma vida que se estabelece mais em sintonia com o plano espiritual terrestre, né? Por isso que a mãe de Chico vai lá e viu, por isso que o Humberto de Campos também, no livro Novas Mensagens, relata a visita que ele faz a Marte na companhia de um guia espiritual, não é? Ele vai até Marte e vê as cidades marcianas, descreve os marcianos, mostrando o avanço deles em relação a nós, não é? Então, nós temos que entender com Allan Kardec que os mundos, eles são diferentes entre si. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, ao tratar do tema pluralidade dos mundos habitados, Kardec é claro em dizer que o modo de vida e as humanidades encarnadas nos diversos globos, nos diversos mundos, são diversas entre si, porque elas têm relação direta com o fluido cósmico universal de cada mundo. E no livro Consolador, de Emmanuel, através de Chico Xavier, se não me engano, na pergunta de número 74, ou se não for 74, é 79, é uma dessas, perguntado a respeito, Emmanuel reafirma isso. Porque perguntaram a Emmanuel o seguinte, se a vida extraterrestre em outros planetas era semelhante à da Terra, era igual à humanidade terrestre.
E ele responde: é impossível tal semelhança. É preciso considerar que cada mundo tem o seu modo de vida diverso, em sintonia, naturalmente, com o fluido cósmico universal que o compõe. Agora, muito embora as humanidades tenham expressões físicas de manifestação de sua vida diferentes, não obstante isso, todos os seres inteligentes do universo podem ser considerados nossos irmãos, e nós fazemos parte desta fraternidade universal. Chico Xavier teve algum contato com extraterrestre? Teve vários contatos. Vários? Você podia relatar alguns, pelo menos? Ele foi na companhia de Emmanuel a uma das luas de Saturno, onde ele encontrou uma nave-mãe, que ele me relatou. Quem quiser ver, só esse assunto dá mais de 2 horas de palestra. Basta procurar as palestras que fiz no YouTube, cujo tema é a pluralidade, a vida extraterrestre, segundo a obra de Allan Kardec e Chico Xavier, ou então a pluralidade dos mundos habitados, segundo Kardec e Chico Xavier, onde eu conto esses casos, né? Então, nesse caso, ele foi a uma das luas de Saturno, onde ele viu uma nave-mãe. Dentro da nave-mãe, ele viu centenas de pequenas naves extraterrestres e conversou com o comandante dessa nave. E, segundo ele, ele servia não a Jesus, embora respeitasse muito Cristo e colaborasse com Cristo, mas ele era subordinado ao Cristo do sistema solar inteiro, que está acima do Cristo, do nosso Cristo Jesus, que é o governador do sistema solar. Ele teve contatos em Pedro Leopoldo, com uma raça em que, pela descrição dele, seria muito semelhante aos nossos irmãos nórdicos, né, muito altos, alourados, com olhos muito claros, cabeças muito grandes, muita inteligência, né? Ele teve contatos também, que ele me descreveu, com seres de 1 metro de altura, que ele falou que são muito bons e benéficos em Uberaba. Eles se materializaram na casa do Chico, ele conversou com eles, e o Chico descreveu que eles têm cabeças enormes, desproporcionais ao corpinho pequeno, né? Que essas cabeças abrigam cérebros muito mais avançados do que os nossos, que eles têm capacidade visual extraordinariamente mais ampla do que a nossa, que eles são capazes, com aqueles olhos grandes, amendoados, a visualizar ao mesmo tempo todos os planos terrestres, as trevas, as sombras, a crosta terrestre, o umbral, o plano das ciências e das artes, o plano dos servidores do Cristo e o plano crístico, tudo ao mesmo tempo. E são capazes de processar essa informação sem entrar em desequilíbrio. Se a gente visse isso tudo, provavelmente a gente desequilibraria, não é? E que eles não se alimentam de sólidos, mas de líquidos. Não conversam pela fala, e por isso mesmo não têm língua, não têm dentes, porque não mastigam, não é? Mas só um leve traço à guisa de boca. Toda a conversa deles é pelo pensamento, não é? E que são protetores da raça humana terrestre e que estão a serviço do Cristo. Agora também foi contato com os ruins. Entre Franca e Ribeirão Preto, uma nave acompanhou o carro do Chico, e o ser chegou a descer dessa nave, um ser de 3 metros de altura, acinzentado, e o Chico temeu, sentiu uma vibração terrível, falou comigo. Geraldinho, parecia que o coração dele era de pedra. O meu olhar cruzou com o dele, e eu fiquei apavorado. E eu pedi mesmo a Jesus: socorro, valei no Senhor. Emmanuel apareceu para mim e disse assim: Chico, é bom rezar mesmo, porque a coisa é ruim. Vixe. E aí o ser desistiu. O ser estava indo na direção do carro. O carro tinha parado, tinha desligado totalmente com a influência da nave, né?
Depois depois das preces do Chico, o ser deu meia volta, entrou na nave e levou uma vaca que estava dormindo no pasto. Levou embora. Isso também sempre me chamou a atenção, esses seres intelectualmente avançados, mas ainda moralmente ainda, né, não conquistaram nesse avanço, né, Geraldo? O Chico falou o seguinte, que das civilizações extraterrestres mais evoluídas científica e tecnologicamente do que nós, 10% delas são piores moralmente do que nós. Ou seja, não basta os seres evoluírem somente na técnica e na ciência. Porque basta comparar a Terra de hoje com a Terra da época do Cristo. 2000 anos nos separam. Nós evoluímos maravilhosamente bem na ciência e na tecnologia. E moralmente? Nós evoluímos? Muito pouco, né? Olha a guerra da Rússia com a Ucrânia. Olha a guerra civil síria. Olha a guerra do Iêmen. Olha a guerra em Mianmar. Guerras terríveis acontecendo nesse exato momento. Né? E, no entanto, a mensagem do Cristo está aí há 2000 anos. Então, nada impede também que a humanidade evolua somente na técnica e na ciência e moralmente continue esse disparate que nós estamos vendo hoje. E, neste caso, nós vamos sofrer muito, porque o Chico falou comigo, se nós não entrarmos na regeneração no século XXI, a regeneração só virá no ano 3000. Nós teremos ainda 9 séculos de sofrimentos e de provas e de expiações. Então, o que nós queremos, minha gente? Nós queremos um mundo cujo paradigma é o materialismo? Então, se preparem para 9 séculos de sofrimentos. 9 séculos de expiações. Agora, vocês querem um mundo de espiritualização, de renovação das artes, porque essa arte que está aí é uma porcaria. A grande verdade é essa, não serve para nada. Então, nós temos que melhorar a nossa música, as nossas artes plásticas, os nossos escritos, né? A literatura tem que se elevar, ajudar a elevar o sentimento humano, porque se o homem terrestre não se elevar pelo sentimento, eu sinto muito, mas a Terra ainda haverá de sofrer muito. Mas nós corremos esse risco, Geraldo? Você acha que nós corremos? Eu acho que o risco é menor hoje. Mas eu quero lembrar o seguinte, nós ainda não saímos da condição de mundo de expiação e de provas. Porque, segundo Chico Xavier, isso só virá em 2057. Não é? Nós estamos em 2022, tem 35 anos pela frente, e nós temos que ver que a espiritualidade maior respeita o nosso livre-arbítrio. Se nós nos decidirmos, apesar de todo o avanço, apesar de todas as manifestações da espiritualidade maior tentando impedir a guerra, tentando infundir no coração do nosso povo espiritualidade, beleza, fé, confiança, cristianismo redivivo, se nós dermos as costas a tudo isso, será decisão nossa, da maioria. E eu lembro a figura do julgamento do Cristo, organizado por Pôncio Pilatos, que inclusive lavou as suas mãos diante da verdade, não é? Quando ele propõe a turba, e a turba é sempre a turba, não é? A turba irracional, a multidão, quando ele propôs a ela, ele libertaria um dos presos. Quando ele propôs a ela, querem libertar o Cristo? Querem libertar Jesus ou querem libertar Barrabás? A turba escolheu Barrabás. E será que nós vamos libertar Barrabás? Exatamente no ápice da transição planetária? É o caminho do abismo. Porque, segundo a história, Jerusalém foi destruída alguns anos depois, não é? Justamente por ter libertado Barrabás em detrimento do Cristo. E o que foi feito dos hebreus? Foram submetidos, humilhados, escravizados
e espalhados pelo mundo inteiro. Foi feita a diáspora dos hebreus. Sim, sim. Bem, Geraldo, eu não vou te prender mais, nós somos quase 2 horas aqui, né? A gente vai puxando um assunto, puxando outro, mas eu sei que você também tem muitos compromissos. Eu sou muito grato, a sua fala foi muito esclarecedora, muito veemente, né? Eu estou surpreso até porque eu não esperava essa veemência toda, justamente nesse momento que a gente está vivenciando, onde muitas pessoas preferem, né, pela educação, às vezes perfumada, às vezes não emitir sua opinião, né? Mas muito obrigado e eu agradeço, desejo muita paz, muita felicidade a você e fique à vontade aí para suas considerações finais, meu amigo. Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado a todos vocês aí do irmão Tomé, aos irmãos capixabas. Desculpem aí a veemência, né? Mas eu tenho visto com preocupação certos posicionamentos de espíritas, ou então a falta de posicionamento dos espíritas, diante de uma situação tão grave em que nós vivemos. Então, vamos refletir, vamos ficar com o Evangelho de Jesus, com a codificação de Allan Kardec e com a obra de Chico Xavier. São 540 livros de esclarecimento espiritual superior para quem quiser consultar e estudar. E a maioria desses livros estão esquecidos, estão nas prateleiras, e, infelizmente, o movimento espírita tem se entregado sem resistência a outras novidades, não é? Inclusive a novidades provenientes de doutrinas materialistas históricas. Então, não venhamos a ceder espaço em nossas fileiras espíritas cristãs, sim, senhor, ou sim, senhora. Nós somos das fileiras espíritas cristãs. E nada além disso. Vamos nos recordar de Jesus, de Kardec e de Chico Xavier, que para mim é o mesmo espírito em 2 ocasiões, o apóstolo consolador e esclarecedor, que veio à Terra, minha gente, renunciar a tudo, desde a França, em 3 de outubro de 1804, passando por Pedro Leopoldo em 2 de abril de 1910 e desencarnando em Uberaba em 30 de junho de 2002. Quase 2 séculos de serviço incomparável, de renúncia extrema, de abnegação extrema em favor da renovação humana, em favor do estabelecimento na Terra de um novo paradigma de espiritualidade, de ascendência do mundo espiritual sobre o mundo físico, que é o espiritismo cristão de hoje. A doutrina de amor e de sabedoria que haverá de nos guiar aos páramos da vida imortal e também haverá de nos integrar à grande família universal dos nossos mundos em regeneração, dos nossos mundos felizes, dos nossos mundos superiores que aguardam a ascensão da Terra. E oxalá seja essa ascensão de fato concretizada agora, na primeira metade do século XXI, para que todos nós, em paz, possamos continuar aqui na Terra, usufruindo a bênção da vida que Deus nos deu e a bênção das futuras reencarnações que Deus haverá de permitir que tenhamos aqui na Terra, para o prosseguimento da nossa própria evolução moral, para o prosseguimento do nosso próprio esforço de domarmos as nossas más tendências e nos tornarmos à semelhança do item 3, do capítulo 17 do Livro dos Espíritos, em homens e mulheres de bem. Este é o nosso desejo, que nós hipotecamos
e pedimos, hipotecamos a Jesus e a Deus que nos ajude, e pedimos a eles que, através dos nossos benfeitores espirituais, especialmente através de Chico Xavier, nos deem coragem e forças para vencer este grande desafio que se visualiza diante de nossas vidas atuais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare hoje e sempre. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Nosso abraço ao pessoal de Pedro Leopoldo, de Brumadinho, onde você reside. Felicidades a todos os mineiros. Obrigado, Kleber. Um grande abraço a todos vocês aí. Beijo no coração.